Um estudo realizado por pesquisadores suecos apontou que o risco de infarto aumenta consideravelmente durante as festas de fim de ano, especialmente nas noites de Natal e Ano Novo. Entre as causas estão os excessos na alimentação, consumo de bebidas alcoólicas e o estresse emocional. Mas como identificar os sintomas de um infarto e quais cuidados tomar para aproveitar as festas de forma segura? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso ao vivo agora com a cardiologista Natália Zuliani. Ela está conectada aqui com a gente. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Obrigada. Então, doutora, esse estudo me assustou, sabia? O estudo ele destaca então que o risco de infarto aumenta em até 37% na noite de Natal. O que pode explicar essa incidência? Então, Wilker, esse estudo ele é de 2017. Vale lembrar que é um estudo sueco, igual você falou. Então, foi feito com uma população na Suécia. A gente sabe que o final de ano, né? Eu vi que você destacou bem que o estresse, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a alimentação de forma desregulada contribui também para isso. Porém, na Suécia, nessa época do ano, também tem o frio. A gente sabe que aqui no Brasil também a gente tem estudos relacionados a isso e que as taxas de infarto aumentam significativamente no meio do ano, que é a época que fica mais frio aqui também. Então, não é somente esses fatores que contribuíram para aumentar tanto igual 37%. O frio também está relacionado a isso. E qual que é a relação da temperatura com o infarto? Então, o que é o infarto? A gente tem no coração as coronárias, que são como se fossem veinhas, como se fossem canos que levam sangue para o músculo do coração, igual está representando bem aí na imagem que vocês colocaram. Esse músculo ele tem que ser alimentado por oxigênio e essas coronárias elas vão levar o sangue rico em oxigênio para o músculo do coração. Quando a gente tem uma placa de gordura que é formada por pressão alta de muitos anos, diabetes não controlada, a pressão não controlada, o estresse, o cigarro e o aumento do colesterol de muito tempo, essa plaquinha ela diminui o tamanho do caninho, o tamanho da nossa veinha. Então vai passar menos sangue cronicamente. O que acontece no frio? No frio, essas veinhas, essas coronárias, elas diminuem de tamanho, simplesmente pela temperatura mais baixa. Então, se eu já tenho uma placa de gordura que já reduziu o tamanho da minha coronária, mais o frio que diminui mais ainda, esse sangue vai passar uma menor quantidade, o que vai levar a uma irrigação menor do músculo. Então, o músculo vai faltar oxigênio e pode ocasionar a isquemia, que é o infarto. Tá explicado. Vamos falar um pouco sobre os excessos que a gente acaba cometendo agora nesse fim de ano. Isso também pode contribuir, né? Eu, inclusive, estou com um estudo aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia que destaca o aumento no número de infartos em 2024 entre os jovens, especialmente. E os excessos, tanto na alimentação quanto no consumo de álcool, pode justificar, em certa medida, essa alta, certo? Também, e justifica bem. O que acontece? Quando a gente abusa do álcool, ele vai acelerar o nosso coração. Quando a gente acelera também o coração, o tamanho dessas coronárias também reduz, porque o coração muito acelerado, ele vai querer reduzir o tamanho da coronária para passar mais sangue. Se eu já tenho uma placa de gordura nessa coronária, eu também vou levar menos quantidade de sangue para o músculo, que vai levar à isquemia. Como que forma essa placa de gordura? 5 a 10 anos abusando de gordura, abusando de comida rica em carboidratos, a diabetes descompensada, a pressão descompensada, tudo isso vai cada vez aumentando esse tamanho dessa placa. Aí chega no final do ano, o que acontece demais? As pessoas abusam de álcool, abusam da gordura na alimentação, abusam do açúcar, deixam de fazer atividade física. Então, a atividade física que aumentaria o tamanho dessa coronária já não vai levar a isso.
junto com o aumento de álcool, que vai acelerar o coração, que vai reduzir o tamanho da coronária, tudo isso vai significar demais para o nosso coração, que vai levar à isquemia. É um E a conjunto gente de sabe coisas, né? E a gente sabe que hoje os jovens estão. A obesidade aumentou dentro do número de jovens, os diagnósticos de diabetes aumentaram, o cigarro também, o tabagismo. Hoje, as crianças, né, 12, 13 anos, já estão fumando aquele vapor, que a gente não sabe o que vai, a longo prazo, significar aí para esse coração. A gente sabe que a nicotina é muito grave, ela faz buraquinhos nas nossas coronárias. O vapor, a gente ainda não sabe qual a gravidade da situação. E hoje os jovens de 15, 16 anos já estão usando. Então eu sei que isso em 10, 20 anos vai representar muito para o coração desse paciente. Então já ficou alerta, né? Você aí que já teve contato com esse tipo de produto, no caso estamos falando aqui dos cigarros eletrônicos e os cigarros convencionais também. Se você já teve contato, elimine isso da sua vida. Se você não teve contato, nem começa, porque é algo que só vai trazer prejuízo para você e um prejuízo que a gente ainda nem está conseguindo dimensionar. Só que não é coisa boa que vem, né? Agora, doutora, é um conjunto de fatores, né? Você falou da atividade física, falou aí sobre a alimentação que piora, o consumo de álcool, esses produtos aí que estão disponíveis no mercado. Qual que é o papel do estresse emocional aí nesse aumento nos casos de infarto agora nesse fim de ano? Tem uma influência que seja relevante ou não? Sim, o estresse tem uma influência bem relevante. A gente sabe que não só no final de ano, véspera de Copa do Mundo, de final, véspera de torneios de finais importantes. Inclusive, esse estudo que você citou, ele tenta relacionar isso. Como é na Suécia, ele vê a relação da final da Champions League, da final da Copa do Mundo também. O aumento não foi tão significativo quanto as festas de final de ano, mas a gente sabe que o estresse também reduz o tamanho da nossa coronária e também acelera o nosso coração. Então, o estresse, a gente fala que ele colabora e muito para o aumento do infarto. A gente sabe que nas férias as pessoas relaxam, porém, acaba que sai de férias, trabalha menos, o dinheiro também entra menos, tem mais contas para pagar, gasta mais. Então, isso também contribui para o estresse. E o estresse, ele aumenta significativamente a taxa de infarto, por reduzir o tamanho da nossa coronária. Olha só, talvez o problema está aqui, né, na mentalidade. Que interessante isso. Agora, esse estudo também trouxe um horário de maior incidência de infartos, que é por volta ali das 22 horas, né, 10 horas da noite. Existe alguma razão específica para isso? E aqui no Brasil, isso também é dessa forma ou não? Então, até no estudo, eles não conseguiram correlacionar se realmente está ligado ao fator emocional. Mas o que eles colocam é basicamente isso que você falou, Wilker. É o valor, a emoção desse final do dia, desse momento que é entre 10 e meia-noite, onde a gente fica mais emocionado, mais ansioso, e eles acreditam que isso pode estar realmente relacionado ao aumento da taxa de infarto. Aqui em Tumiara, né? Eu estou em Tumiara, a gente teve um médico que há uns 5 anos atrás infartou nas vésperas de Natal, dia 24, às 11 horas da noite. E ele falou que ele estava muito estressado, já vinha há muito tempo cuidando mal da saúde e no final do ano começou a trabalhar em excesso. E quando ele passou uma emoção muito importante no final do ano, no dia 24, ele sentiu uma dor forte no peito e ele infartou. Então, o estudo, apesar de não dar 100% de certeza ser isso, coloca como esse horário o fator emocional significativo para levar ao aumento da taxa. Olha só, vamos falar um pouco dos sinais. Quais são os sintomas de que uma pessoa pode estar sofrendo um infarto perto de mim? A gente fala muito sobre as diferenças dos sintomas em mulheres e homens. Isso de fato acontece? Quais são esses sinais que merecem atenção e merecem ali que a gente procure a ajuda de um profissional? A gente tem os sintomas que a gente chama de típicos da angina, né? Que é como se fosse o infarto. Quais são esses sintomas? Caracteristicamente, é aquela dor forte no peito, tem até uma figura
que está em todas as reportagens sobre infarto, que é uma pessoa apertando aqui o peito. Essa dor a gente fala que é uma dor visceral, que é a dor que, se ele apertar, ela não piora. O paciente, ele fala que é uma dor interna, é uma dor que qualquer movimento que ele faz não melhora e nem piora. É como se tivesse uma pata de elefante pisando no peito dele. Mais comumente, essa dor ela vai para o braço esquerdo, mas ela também pode subir para o pescoço, até mandíbula e ir para o estômago também. Mas o clássico é a dor forte em aperto no peito, indo para o braço esquerdo. Então, se o paciente sentir isso, a gente fala que até 5 minutos, a dor aliviando sozinha, ela é um quadro de angina. Mas se essa dor perdurar para mais de 5, 15 minutos, você precisa procurar um pronto atendimento. Porque você vai precisar fazer um primeiro exame, que é um eletrocardiograma, que não descarta todos os tipos de infarto, mas descarta o tipo mais grave de infarto, que é aquele que nas primeiras 2 a 4 horas pode levar à morte do paciente, certo? Aí você me perguntou também dos sintomas diferentes em mulheres e homens. Na verdade, não é só mulheres. As mulheres idosas, principalmente as diabéticas, elas podem não ter esse sintoma clássico de dor no peito. Pode ser uma dor no estômago, como se fosse uma queimação. É como se queimasse e pode subir essa dor para o peito. Então, principalmente nas mulheres idosas, o médico tem que ficar atento. E também as pessoas ao redor. Sentiu uma dor, uma queimação que ela não tem costume de sentir, também tem que procurar o pronto-socorro. Porque a gente sabe que os idosos têm todos os problemas antigos também, e eles são os que mais classicamente infartam. Muito bem, doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por nos trazer tantos alertas importantes. Agora, nesse fim de ano, é importante a gente manter ali a cabeça no lugar, tentar controlar o estresse, alimentação, dicas de ouro aqui para quem está nos acompanhando. Um abraço, viu? Bom fim de ano e até uma próxima. Obrigada para vocês também, até. Tchau, tchau.